Olá, tudo bem com você? Eu sou Elisângela Pontes e esse é o Elicast, podcast que se desafia a produzir bons conteúdos para a internet. E hoje nós vamos conversar sobre o meio ambiente, né? E o nosso tema é o Pacto Global da ONU e a COP30. Você já deve ter ouvido muito falar sobre o pacto da ONU, e, né, os ODS, ODMs, né, essas coisas, essas siglas que a gente tanto tem passado a conviver com elas nos programas de televisão, né, ainda agora com a COP também. Então, assim, vamos entender e desvendar tudo isso nesse programa. E para conversar comigo, eu convidei duas especialistas do tema, né, e que têm se dedicado muito, né, no estudo a essas questões, né, e trabalhar projetos concretos também que visam, né, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos servidores públicos, né, e de todos nós, porque se cada um fizer a sua parte, a gente com certeza dá um passo muito maior nessa luta que é garantir um meio ambiente, um ecossistema sustentável e equilibrado. Então, para conversar comigo, a primeira convidada é a doutora Daniele Abud. Ela é bióloga, doutora em educação e especialista em desenvolvimento sustentável. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Lisângela? Muito obrigada, viu, de estar aqui conosco. Obrigada, o prazer é todo meu. A outra convidada não está no estúdio com a gente, ela está online, está no Acre, né? Ela é advogada, doutora Kelly Oliveira. Ela é advogada, também é doutora, né, em direito jurídico e também especialista em direito ambiental. Eu gostaria de dar as boas-vindas para Kelly agora. Tudo bem, Kelly? Tudo bom, Elisângela, é um prazer. Agradeço o convite e, assim, mesmo longe, Então vamos conversar com elas e quero dizer que você pode participar do nosso programa, inclusive dizendo como é que está o nosso áudio, o nosso vídeo, se você está entendendo tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Então, Elicast, sempre uma boa conversa. Gente, que bom ter vocês aqui no Elicast, fico muito feliz em poder contar com a participação de vocês. Mas, Dani, me conta um pouquinho como é que é essa luta da gente fazer o direito ao meio ambiente sustentável, ele realmente aconteça diante do que a gente está vivendo, né, com as ameaças do clima, né, o aquecimento global e outras coisas que a gente tanto está ouvindo falar e mais do que ouvindo, a gente está sentindo, né, no nosso dia a dia, com o aumento da temperatura, com as enchentes. Como é que é a luta por garantir esses direitos a todos? então, bom, primeiro um privilégio nosso estar aqui conversando com você. Obrigada pelo convite. A gente já ensaiou essa conversa por uma vez, mas agora deu certo. Acho que a gente vive um momento de um grande desafio, né? A gente já trata das questões de sustentabilidade, das questões do direito ao meio ambiente há mais de 3 décadas, né? Então, é um assunto que já ele é recorrente. Falar da questão ambiental, internalizar, tentar mudança de comportamento, institucionalizar políticas públicas, tratar disso no âmbito da Constituição, tratar não só da legislação, mas eu acho que o nosso grande desafio é a gente compreender de que maneira, na prática, tanto a legislação quanto os instrumentos constitucionais, infraconstitucionais, podem acontecer na realidade das pessoas, né? Então, acho que esse é o momento, como o embaixador André Corrêa do Lago falava na COP, é um momento de ação, né? A gente já pensou muito, já tem muito instrumento, que ela aí é doutora da área do direito ambiental, sabe exatamente do arcabouço normativo que nós temos. Agora é hora de prática, né? Vamos à prática, né? Kelly, está nos ouvindo? Estou ouvindo bem? Está me ouvindo? Sim. Então, conta pra gente um pouco, então, como é que você analisa e observa, né, a aplicabilidade desse direito que a gente garantiu na Constituição de 88, que é o direito a um meio ambiente ecologicamente sustentável, né? Nós temos o direito de tê-los, né, assim, e também temos o dever de cuidar, né? Enquanto Estado, né, enquanto nação, como é que você observa a aplicabilidade desse direito?
Eu percebo o seguinte: nós temos uma norma muito bem elaborada, nosso artigo 225 da Constituição, ele fala, todos nós temos direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, mas também temos a responsabilidade de, com o meio ambiente, até para as presentes e futuras gerações. Então, é realmente como a Daniele está colocando, a gente precisa hoje colocar em prática quais medidas nós podemos desenvolver, e aí nós falamos instituições públicas, indivíduo, sociedade e organizações internacionais, estados. Como é que nós podemos hoje efetivamente agir para reduzir tanto a degradação do meio ambiente, mas também para mitigar a questão da crise climática? É muito importante nós olharmos para o que vamos executar, porque a norma brasileira, em especial, ela já resguarda muito direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. Então, esse arcabouço realmente jurídico nós temos. Agora, como é que a gente vai efetivar isso? Né? O Kevin, a gente viu nas últimas pelo menos 3 décadas os cientistas falando do que poderia acontecer caso a gente não tomasse as devidas providências para garantir o equilíbrio ambiental, né? A ONU se pronunciou inúmeras vezes, né, e faz acontecer inúmeros encontros internacionais para debater, né, essa temática, né, que culmina com, né, a COP, que ocorre todo ano. Então, qual é o papel da ONU nesse processo até hoje, né, nesses últimos 30 anos? Ela tem conseguido fazer ecoar isso, Dani? Essa preocupação? Eu acho que sim, Elisângela. O que a gente vive é uma discussão, pensar localmente e agir globalmente é muito difícil. Eu acho que a gente deu um passo extremamente importante a partir da Eco 92, quando a gente ainda não tinha COP, e onde é o marco, né, referencial para a gente tratar a questão que, não sei como que ela percebe isso, mas eu entendo que falar de questões ambientais e no âmbito global é tratar de governança climática. Então, o desafio da ONU é fazer com que essa relação de multilateralismo se concretize. Imagina você reunir mais de 190 países para discutir questões climáticas globais, quando internamente nós temos enormes desafios, né, para serem tratados. Então, antes de tratar globalmente, a gente precisa discutir questões importantes como o federalismo climático, né? Então, governança climática e federalismo caminham juntos. Então, acho que a ONU sim tem dado um excelente exemplo de como tratar governança climática no âmbito internacional, fazendo com que os países se engajem para uma discussão tanto global quanto a nível local. Kelly, é isso aí que a Dani está falando. Como é que você observa a contribuição da ONU, né? E a reação também internamente, né? Por exemplo, o Brasil, ele se destaca, sempre se destacou muito. Não é à toa que a Eco 92 foi aqui no Brasil, no Rio, né? Enfim, e como que você observa, então, essa governança também, né, desse tema, eh, colocado para discussão e avaliação dentro dos poderes, né, já que a gente não é uma questão só do indivíduo, mas é uma questão de Estado, né, também. Quando a gente olha a pauta ambiental e se observa que qualquer degradação que eu coloque, que eu pratique num determinado ambiente, isso vai impactar outros ambientes, a gente tem que pensar no todo. Então, nós temos um planeta e o que eu faço em qualquer região, ela vai trazer esse impacto global. Um exemplo, a pandemia, ela mostrou muito claro isso para a gente. Então, a ONU, como uma organização internacional que tem atuação no mundo inteiro, ela tem diversos desafios. E um deles é trazer essa conscientização para os estados, para os chefes de estado, para que eles venham a aderir a essas políticas, né? Especialmente quando se fala em práticas de
preservação ao meio ambiente e medidas a mitigar a crise climática. Hoje a ONU ela é essencial, porque como ela tem esse poder de entrar de ter acesso aos chefes de estado, então o poder de convencimento e de acolhimento desses chefes para que eles venham aderir a essas medidas é essencial. Então a ONU é muito importante nesse papel. E ela traz muitos estudos científicos que vão fundamentar e demonstrar para a comunidade internacional a necessidade da maior união dos estados, a fim de reduzir efeitos como a crise climática. Eu vejo sim que a ONU é muito importante. Dentro do direito internacional, a gente tem assim que um dos elementos do Estado é a soberania. E a soberania faz com que o Estado ele tenha essa independência, né, esse poder no conceito na comunidade internacional. Então, você, Estado, não é obrigada a aderir a um tratado, a um pacto internacional. Mas quando você tem esse convencimento e você percebe que se fala de um direito transnacional, que é o direito ambiental, que envolve todo o resguardar o futuro de uma geração, então eu vejo que a ONU ela vem trazendo essas temáticas com muito, primor, né. Então, eu vejo hoje que é muito importante o papel da ONU, principalmente porque ela traz não só esse apoio e esse acolhimento para que os estados possam ter essa consciência e aderir a esses pactos, a esses acordos internacionais, mas também porque ela tem todo um arcabouço técnico, jurídico, que vai, fazer com que isso aconteça. Ou seja, ela é um farol, né, a ONU é um farol que vai iluminando, trazendo conhecimento científico, embasando e propondo, né, ações concretas e projetos. A gente ouve falar muito sobre o pacto, né, que foi feito, né, pela ONU, que foi chamado de Pacto Global, né. Foi bem no início, eu acho que já tem, sei lá, uns 20 anos, alguma coisa assim. O que que a gente pode lembrar, e você pode destacar, Dani, para a gente desse pacto que veio caminhando e chegando hoje, e aí, de modo geral, toda a movimentação social por setores, se desenvolveu, né, para que a gente tenha, o cuidado e a preocupação com o meio ambiente que responde também, em boa medida, né, a qualidade de vida das pessoas, né. Onde moram as pessoas, né, como estão as pessoas. Então, não é mais uma questão apenas ambiental, né, mas também social, né. Entendo. Que é isso que Kellen, só para complementar o que Kellen anteriormente colocou, esse processo de tomada de decisão, a partir das informações que a ONU tem organizado, como, por exemplo, os dados que estão no IPCC, né, no painel intergovernamental, são super importantes para o processo de tomada de decisão no que diz respeito à qualidade de dados e de informações para que a gente possa tratar das questões climáticas. Sobre o ponto sobre o Pacto Global, daí eu fico aqui no discurso, porque eu sou da área pública, né, e o pacto trata mais no âmbito corporativo, mas, trata da economia circular, trata de igualdade, né, e que é fundamentalmente importante, essa relação que a gente faz com o poder público. Porque a relação que se estabelece é o Estado tem um grande poder de compra. Então, como é que a gente induz, compras públicas com caráter sustentável, né? Então, quando a gente faz esse processo de colocar nos nossos editais, a partir da lei da 14.133, né, Que é a nova lei de licitações, para quem não sabe, que está recente, mas que é super elogiado. sim, então que traz a sustentabilidade como um princípio e que você pode utilizá-la como um instrumento indutor, né, de aplicação de critérios de sustentabilidade para que as empresas se ajustem, né, a essa nova realidade, essa organização ela converge com o setor público. Vamos dar o exemplo lá do Senado, do TCU, da Esplanada como um todo, em 2014, 2015, quando ninguém comprava copo plástico. Comprava copo biodegradável, a gente só comprava copo plástico. E aí a gente começou a induzir compras públicas com critério de biodegradabilidade, quer dizer, um pequeno exemplo, e aí a Esplanada inteira começou. Nós não tínhamos fornecedores
de copos biodegradáveis, um fornecedor ou outro. E hoje, olha, depois de 10 anos, né, a quantidade de fornecedores que a gente tem. Quer dizer, o governo impactando a economia para a indução de sustentabilidade nos produtos, né? E assim, se a gente parar, tem vários dados que falam do poder de compra do Estado, em torno de 11, né, com relação ao PIB, entre 11 e 16% do PIB, isso está representado dentro desse conjunto. Então, é um poder de compra excelente e um poder de indução. Mas se a gente não inclui a sustentabilidade dentro das compras públicas, né, dentro do processo, lá quando a gente vai fazer o edital, elaborar o edital, a gente também está sendo negligente com esse princípio, né, Elisângela? Então, a dificuldade de se estabelecer a sustentabilidade também passa pela capacitação dos gestores, para que a gente possa ter editais mais robustos, com critérios de sustentabilidade aplicados à necessidade do Estado, induzindo uma economia local e uma economia no Estado também. Dani, o Senado tem sido um exemplo, né, em várias iniciativas, né, principalmente na questão do ambiental. Como que hoje, quais são os projetos que você pode destacar, né, que têm logrado um êxito, né, e que é importante compartilhar, por exemplo, com todas as assembleias legislativas, com os tribunais de contas dos estados, que cada um tem sua rede, né? Como você pode nos falar dessas coisas que são positivas? Não, olha, a gente tem um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. 100% dos resíduos orgânicos do Senado são compostados. A gente tem uma agrofloresta, é uma iniciativa premiada. A gente fez um redesenho, né, de todos os materiais que são coletados dentro do Senado. A gente tem um ciclo que identifica da origem até o descarte, incluindo o processo de logística reversa, para incluir na parte social programas com jovens e adolescentes em estado de vulnerabilidade social, onde a gente consegue recondicionar, destina esse equipamento, faz uma parceria com a ONG que atende adolescentes. A gente trabalha com uma associação de cacadores, onde a maioria são mulheres, né? Então, esse é um ciclo de desenho de gerenciamento de resíduos, que é um case de sucesso que pode ser aplicado em qualquer instituição pública. Então, a gente tem reduzir os parâmetros, os itens de compra, né, que nós temos, dizendo o que a gente compra, onde é que podem ser aplicados, despadronizou os itens que não são mais necessários. A gente tem processo eletrônico, sistematizou, né? Sistematizou. Para que eu preciso de carrinho de processo? Se a gente já tem o processo eletrônico, para que, né? Então, para que a gente precisa desse tanto de impressoras? As impressoras são compartilhadas, e não só dentro do Senado, assim, o Senado é realmente uma instituição premiada, porque a gente consegue perceber a sustentabilidade com impacto social, viabilidade precisa econômica, aspectos ambientais com entrega de valor para a sociedade. E é isso que faz a diferença, né? Com indução de mercado, com inclusão e acessibilidade, equidade. A gente tem vagas para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que foi uma experiência que virou um dispositivo nessa nova lei de licitações, que já não é mais nova, né? Mas a experiência veio a partir desse aquilo que a gente está desenvolvendo dentro do Senado. Mas precisa ser precursor, alguém precisa, né, começar esse processo no estado, no município, né? Acho que a gente já tem um exemplo concreto, né, do que é possível fazer, né? Claro que a estrutura do Senado, às vezes, é bem melhor do que de outros setores, de que outros poderes, até, mas iniciativas elas podem acontecer em qualquer lugar. Kelly, por favor, conta pra gente como é que o Poder Judiciário vem se preparando, né, para enfrentar todos esses desafios que estão chegando aí nas nossas vidas em relação à sustentabilidade, né? A gente hoje sabe que nós temos um processo eletrônico, mas não é só isso. O que é que a gente pode destacar? O que você fala para a gente? Elisângela, assim, o que a Daniela está colocando sobre o Senado é muito importante, porque as instituições elas têm que começar a se preparar para a questão da sustentabilidade. O Senado é um exemplo e o Poder Judiciário não está atrás. O Conselho Nacional de Justiça, ele estabeleceu uma política de sustentabilidade e criou diversas normativas para que os próprios tribunais se adequassem a essa questão da governança ambiental e a gestão ambiental no Poder Judiciário.
Ele estabeleceu metas, ele estabeleceu ações, medidas, e inclusive criou um prêmio para que os tribunais tivessem avaliado como que é a atuação dos tribunais, especialmente com relação ao plano de logística sustentável, como esses tribunais estão atuando. Isso tem sido um grande avanço, é como a Daniele colocou, o poder público ele tem um consumo alto, né, o poder judiciário ele tem um consumo alto. Então quando ele muda e estabelece a governança ambiental e a gestão ambiental dentro do poder judiciário, ele reduz o consumo, ele passa a ter um controle do resíduo, ele passa a ditar regras e induzir até a sociedade e o fornecedor a fazer a fornecer produtos mais sustentáveis, e a compra executada por essas instituições passam a ter esse critério mais sustentável, que vai de acordo com a nossa nova lei de licitações. Então, é um conjunto. Quando você olha o impacto financeiro, social e sustentável, você verifica que é vantajoso, todos saem ganhando. Mas a base disso tudo se dá num princípio, que é na ética e na fraternidade. É pensar que eu estou fazendo a mudança pensando no todo, querendo essa mudança não só para as instituições, mas tendo a consciência de que a mudança que eu faço na instituição pública, ela vai impactar o servidor e a sociedade. E aquele servidor que tem essa consciência, o gestor que tem essa consciência ambiental, ele propaga. Então é um efeito cascata. E essa é muito claro, porque, por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral do Acre, nós temos um trabalho no plano de logística sustentável, e nós tivemos a oportunidade de receber a Daniele para falar sobre o plano de logística sustentável e divulgar, chamar outros tribunais, foi o próprio Justiça Federal, TRT, Tribunal de Contas, para esse curso, e a partir desse curso a gente conseguiu impactar vários servidores e trazer uma outra ideia sobre a questão da sustentabilidade, porque às vezes as pessoas não têm essa compreensão. E quando a gente fala até sobre o Pacto Global, a base do Pacto Global são os princípios da ética, da fraternidade, é o buscar meios melhores pensando na questão da sustentabilidade, mas pensando na coletividade, né. Então, hoje o poder judiciário, ele tem ainda muito, os tribunais ainda precisam evoluir, mas o que a gente percebe, que tem alguns tribunais que já estão à frente, e são exemplos. E como exemplos, eles estão desenvolvendo algumas parcerias, estão agindo em cooperação, estão divulgando as suas ações eh, que estão sendo positivas. E é importante, a Dani sempre coloca isso, né, Daniela, a questão do mapeamento e acompanhamento. Então não adianta você criar um plano de logística sustentável, mas você não mapear, você não acompanhar, você não estabelecer quais são as metas e cumprir as ações, né. Então assim, eu vejo que o Senado é um exemplo que merece ser, eh, a gente precisa seguir, especialmente o poder público, e o poder judiciário, por ele ser uma instituição que tem credibilidade, ele é um exemplo. Ele pode propagar essa pauta da sustentabilidade, da preservação ambiental, de uma forma educativa e inteligente, né, porque uma compra sustentável, uma compra a destinação adequada de um resíduo, isso tudo são ações inteligentes que têm como base a própria governança ambiental e a gestão. Então eu deixo A gente estava falando, você falou dos princípios, né, princípios que começaram lá com o ODS, o ODMs, né, primeiro e depois agora o ODS. A gente viu que, com o ODS ampliou para 2030, né,
os objetivos, né, e as metas a serem trabalhadas. Os tribunais, eles obedecem com esses objetivos também? Sim. Além da preocupação com o meio ambiente, né, porque tem outros pontos a serem destacados e observados, né. Você pode abordar um pouquinho sobre esses pontos? As ODS, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então elas trazem vários pontos importantes. Em uma das ODS, eles falam sobre as instituições efetivas que têm esse compromisso com a questão ambiental, com a sustentabilidade. Então, é muito importante que a gente olhe a sustentabilidade e os planos de logística sustentável não só pelo lado da preservação, da redução do consumo, mas a gente tem que olhar pelo cunho social. Então, assim, é um conjunto, todos caminham em conjunto, de mãos dadas, né. Então, um bom trabalho, uma governança efetiva, uma governança ambiental efetiva, ela não vai atuar só na questão ambiental específica, ela trabalha na paridade, ela trabalha na inclusão, ela trabalha no acesso, na acessibilidade. Então, a abrangência é extensa, é grande, é ampla. E a ODS, ela é um norte. Então, não tem como eu falar sobre plano de logística sustentável se eu não olhar para as ODS. E as ODS, elas foram muito bem estruturadas no âmbito internacional. Então, toda instituição, ela tem a base, lógico, normativa brasileira, a Constituição Federal, as resoluções do CNJ, mas a gente tem como base principal eh, as normas internacionais, as ODS, né. Então a ODS vem muito como um norteador, e ela é acolhida sim, pelo Poder Judiciário, inclusive na elaboração dos planos de logística sustentável. Coisa boa, né, Dani, da gente ver, assim, essas lições que a gente vem cultivando, né, de ter um ambiente mais limpo, né, de ter água potável para beber, que nem todo mundo tem, né. A gente sabe que em vários lugares no Brasil também as pessoas não têm acesso à água potável, né. Então o direito a ter condições de plantar, né, de trabalhar melhor o cultivo das suas, né, da agricultura familiar também. Então, você hoje, depois de toda essa estrada percorrida, você, sente que realmente tem dado, né, sentido para as pessoas falar de meio ambiente e agir também de forma sustentáveis? As suas áreas, né? Eu acredito. Enquanto serviço público, eu sou servidora pública, então, enquanto nós não nascemos sustentáveis, né, então, nós precisamos internalizar a sustentabilidade precisa se capilarizar dentro das instituições públicas. Mas eu percebo, olha, observando a Kelly falar, né, com as resoluções do OTA, que faz esse alinhamento com os ODS, o Brasil tem um ODS 18 que fala sobre, a questão étnico-racial. Então, essa evolução, sob o ponto de vista daquilo que o Brasil também propõe e daquilo que a gente está fazendo, o Brasil tem uma matriz energética, 49% da nossa matriz energética é limpa, né. Então, quando a gente, olha para o Brasil, para o modelo de economia que nós temos, que trata de agricultura sustentável, que trata de modelos, né, de que respeitam as comunidades tradicionais, que promove inclusão, mas que também precisa pensar em justiça climática, né, e esses são os nossos grandes desafios, mas eu acho que a gente percorre um caminho de 92 para cá, um caminho de muitas boas práticas de sustentabilidade, seja com as comunidades, para a gente poder resgatar modelos tradicionais que servem de exemplo, seja pela perspectiva da inovação e da tecnologia, seja pela mudança da transição energética, com os exemplos, né, que nós temos de uma matriz energética sustentável, que serve de exemplo para o resto do mundo. Então, quando a gente percorre isso tudo e fala: "Puxa, é possível, né, a gente está trabalhando". E sob o ponto de vista da administração pública, nós não tínhamos até 2014, por exemplo, 2012, por exemplo, Instrução Normativa número 10 do Ministério antigo MPOG, né, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é de 2012, nós não tínhamos nenhuma instrução que falasse e abordasse o tema da sustentabilidade. Desde essa época, nós temos uma orientação para elaborar os planos de sustentabilidade dentro das instituições, o CNJ
CNJ trouxe as resoluções do CNJ, abordando a obrigatoriedade de elaboração de plano de sustentabilidade. O legislativo, por orientação, também faz isso. Então, se a gente olhar para os 3 poderes trabalhando com o tema da sustentabilidade, dizendo que nós precisamos ter indicadores, monitoramento, controle, gestão e governança alinhados para a entrega dos resultados, nós avançamos, né. É claro que a gente precisa melhorar ainda mais, mas eu acho que a gente tem muito que dar de exemplo para os outros países, sim, apesar de a gente estar na América do Sul, a gente tem muito a contribuir. E a gente viu, muito em voga agora a discussão de um conceito que ele precisa ser melhor, né, falado. Eu acho que a gente precisa desmistificar muita coisa ainda, que é o racismo estrutural, né. Isso é uma coisa que: "Ah, o que que é isso?", né. Então eu gostaria que vocês 2 pudessem falar pra gente sobre o racismo estrutural, já que a gente vê que as primeiras pessoas que sofrem, né, quando tem um desastre né, climático, quando tem uma intempérie aí, né, com relação ao tempo e tudo, são as pessoas mais vulneráveis, mais pobres que sofrem. Então, desmistifica, explica pra gente o que que é o racismo Quando isso que você colocou é extremamente importante. Quais são as comunidades mais, vamos falar de vulnerabilidade. vulnerabilidades. Quais são as comunidades, quem são as pessoas quando acontece um desastre climático, quem são as pessoas, que estão na ponta sofrendo, né, com as catástrofes, com as enchentes, com as inundações, com as secas severas, né. As inundações, por exemplo, que nós tivemos no Rio Grande do Sul e que no mesmo momento nós estávamos vivendo no Acre, isso afetou comunidades em estado de vulnerabilidade social, né. E, basicamente, tem um dado, e aqui eu estou sem ele, mas seria muito interessante resgatar e depois se colocar, Elisângela, é de que são as mulheres as mais afetadas, porque são elas, né, que deixam, o seu trabalho para cuidar das suas famílias e que são as primeiras a perderem os seus empregos, porque perdem as suas casas, perdem toda uma estrutura social e precisam cuidar dos seus filhos naquele momento, e todo o restante da vida, né, ele se torna à margem desse processo. Compromete a vida das mulheres, com Compromete a certeza. vida das mulheres que são provedoras, né, quantas mulheres são provedoras. Então, quando a gente fala de justiça climática, que eu acho que isso está muito relacionado com a questão da racial também, mas a justiça climática, a gente fala de adaptação para tratar de justiça climática. A gente precisa tratar de adaptação para saber como os estados, os municípios vão se organizar para que, em estados de emergência, possam acolher, né, e garantir que essas famílias e essas mulheres, né, estejam em condições adequadas, né, para poderem reagir a isso que nós vamos viver nos próximos anos, com elevação de temperatura e com mudanças extremas que A gente nós já temos. sente, né, Dani, isso, a gente já está sentindo, essas mudanças são muito severas, assim. Nós nascemos no Acre, nós sabemos o quanto já era quente, né. Hoje é muito, muito mais quente. Brasília já não é mais a mesma de 20 anos, né. E olha que a gente vive diversos momentos, de manhã é frio, durante o dia é extremamente quente, Né? e à noite, às vezes, a temperatura cai, porque agora já nem está caindo mais como antes. Então a gente já sente isso no nosso dia a dia, né, água potável, água limpa, assim, também em alguns lugares não é fácil, né, assim, porque os lençóis freáticos também estão ficando contaminados, né. Então, assim, é uma série de coisas que implica no nosso dia a dia, que se a gente parar para observar, a gente vai: "Nossa, isso é meio ambiente", né, isso a gente precisa ter realmente as coisas mais pensadas, mais trabalhadas, e esses termos eles são, vamos dizer, tecnicamente explicáveis, mas sentidos também na pele, né, sentidos pelas nossas famílias, né, sentidos, pelas empresas também, né, que às vezes elas não fazem o devido acompanhamento, monitoramento, né, dos seus investimentos, às vezes pode causar até sérios riscos, né, para a própria empresa, se ela não considera esse aspecto ambiental, né. Então, Kelly, com isso, falando do racismo estrutural, né, muito visto nas regiões mais pobres do mundo, né. O próprio IPCC da ONU,
ele demonstra que tanto a população mais carente, a comunidade indígena, quilombolas e as mulheres, elas vão sofrer muito mais. É demonstrado também que a questão da mudança climática é real, é cada vez mais presente e exige uma urgência. E as pessoas que vão sofrer mais são essas pessoas. Então, a gente ter um olhar cauteloso, porque inclusive os países subdesenvolvidos vão sofrer muito e nós, né, pela nossa localização, nós vamos sentir os impactos da mudança climática. Nós já estamos sentindo e a tendência é piorar. Então, quando a gente fala sobre a questão do racismo ambiental, é muito olhar para essa coletividade que está à margem. Mas o meio ambiente, quando a gente coloca como direito de todos, ele não faz exclusão, ele coloca todos, ele inclui. Quando a gente fala de planeta Terra, a gente está falando de todas as comunidades do mundo. Então existe um compromisso de todos. Mas quando a gente olha o consumo e a degradação particular de cada país, a gente vai ver que eu tenho países subdesenvolvidos que degradam menos e tenho países desenvolvidos que degradam mais, só que o impacto, a crise vai recair sobre todos, mas quem vai sofrer mais são as pessoas, essas populações, essas comunidades Os e as mulheres reflexos para especificamente. todos, né? Todas as. Então é muito preocupante isso. A gente teve agora recente a COP 30 no Brasil. Muita gente ficou preocupada, criticou a realização da COP aqui no Brasil, mas eu queria saber de vocês que, né, acompanham e que você que esteve na COP, como realmente foi a realização da COP, né? Quem estava lá, né? O que que percebeu, o que é que sentiu, como é que foram as discussões, sendo que foi um enorme desafio, sim, fazer uma COP no Brasil, na Amazônia, porque é com certeza um ambiente muito diferente de todas as outras edições que a COP já, né, foi realizada em outros países. É óbvio que é diferente, mas a gente precisa entender melhor a realização e o significado dessa COP 30, até porque a COP, gente, ela não é um evento em si, né? Ela é um verdadeiro encontro, sim, das nações para ver e acompanhar realmente o que cada uma fez e o que cada uma está disposta a fazer, né, para contribuir ainda mais com a diminuição, dos efeitos, climáticos, né, das mudanças climáticas que estão ocorrendo, né. Então, Dani, você que esteve lá na COP, participou, o que que você pode nos falar dessa COP 30? Eu acho que inicialmente era um grande desafio, estabelecer a COP no Pará. E eu sempre acreditei que poderia ser viável, porque não tem melhor lugar para se discutir as questões climáticas estando dentro da Amazônia. Nós somos do Acre, a gente sabe exatamente o tamanho, né, dessa discussão e falar, de Amazônia, falar de floresta, quando nunca ter colocado os pés na floresta, nunca ter vivenciado essa experiência, é ter um distanciamento muito grande da realidade. Então, se a gente está falando de questões climáticas, né, e tem todo um olhar sobre a Amazônia em relação a tudo isso que ela representa, acho que foi muito adequado. E é adequado também ter a possibilidade, de que pessoas de outros países pudessem vivenciar os extremos que nós vivemos com a questão climática naquele momento, saber o que é esse calor, né, saber o que é calor, saber o que que é uma chuva forte, como é um toró, literalmente, e ter a possibilidade, de refletir não só sobre, novos caminhos, né, como a ministra sempre fala, nós precisamos traçar rotas, para uma transição energética e esses caminhos serão traçados a longo prazo, não era de se esperar que efetivamente esses caminhos fossem já colocados dentro desse documento final, mas que a gente pudesse sinalizar caminhos de transição energética, já que essa foi uma COP de pensamento e de ação.
trazer o Fundo Florestas, né, TFF, sempre. Acho que foi uma grande oportunidade de a gente ter um fundo realmente robusto para que o Brasil e, enfim, outras nações possam promover a justiça climática, isso foi fundamental. As discussões técnicas, né, que nós tivemos foram discussões extremamente ricas, porque nós temos dados que são muito robustos, com monitoramento de temperatura que vem desde, né, 1900, antes da década de 60, 40, a NASA já fazia monitoramento dessas medições. Então, quando a gente fala da diferença do norte e do sul global, enquanto o norte lá estava vivendo uma revolução industrial, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, é claro que a gente tem que falar de responsabilidade comum, mais diferenciada entre os países, e isso é fundamental. Acho que a COP mostrou que é possível fazer uma transição energética, sim, que o Brasil tem modelo, que nós temos economia circular, que nós temos a participação social dos movimentos, nós temos comunidades indígenas que se manifestam num espaço democrático de direito como é o nosso. Olha, gente, foi muito bonita a participação dos povos indígenas nessa COP, né, e de outros grupos, né, também, participação da comunidade, da sociedade. Para muitos foi assustador, né, parece que aquilo nunca tinha acontecido. Não, a COP sempre teve espaço, de participação das pessoas, das comunidades, dos povos representados. Porém, as últimas COPs foi que não, né, Dani? As últimas COPs foi que não, porque o sistema nos países não era uma democracia, né, então tinham, algumas exigências para fazer a COP em determinados países. Mas isso foi muito bonito ver, né, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, caminhar com essas pessoas, né, estar na rua com essas pessoas, porque é um ambiente de democracia que nós vivemos, né, a gente sabe, se comportar. Alguns saíram, né, do limite, mas são poucos, não é a maioria. Então, é importante, né, Kelly, a gente relatar também isso, né, falar da COP. Você não estava lá, mas você acompanhou a COP. Quais são as suas impressões? O que que você achou importante, de resultado da COP 30? É assim, é importante o fato dela ter acontecido na Amazônia, de é extremamente estranho, porque oportunizou as comunidades terem acesso, conhecer, conhecida pela comunidade científica. No Brasil, especificamente, não eram todas as pessoas que conheciam os objetivos, o porquê da existência da COP. Então, quando ela acontece no Brasil, na Amazônia, traz esse olhar e a curiosidade da população, né. Então, assim, eu acho que um ponto muito importante é trazer essa consciência para a sociedade brasileira e mostrar para a comunidade internacional a nossa realidade. Quando a gente participa de congressos internacionais, eles pensam que a gente é o exemplo da sustentabilidade e esquecem que a gente tem várias situações que prejudicam a questão da preservação, porque a gente não tem apoio econômico, por exemplo. Então, assim, eu vejo que a COP ela, na Amazônia, ela traz esse olhar, assim, da comunidade internacional para esse ecossistema tão rico e que precisa ter esse apoio internacional para ser preservado, porque nós temos serviços ecossistêmicos que podem ser realizados e a população ter uma condição financeira para preservar esse meio ambiente. Então, é preciso olhar a nossa realidade para saber como que a comunidade internacional pode nos ajudar a preservar. Não é só preservar, mas como que essa comunidade que vive ali, ela pode se manter financeiramente, economicamente, mas também manter, esse meio ambiente equilibrado. Eu vejo que é a demonstração de que a comunidade internacional está preocupada. Lógico que nós temos países que não compareceram, mas eu vejo que é um avanço.
E a gente precisa, a própria ministra coloca, né, é preciso, sair do es da palavra para ir para o ato. E agora a gente precisa realmente. E a COP veio com essa fala, a ministra Marina Silva trouxe muito, ela foi essencial, né, assim, a participação dela é muito importante. E é aquela questão, Elisângela, não tem como você falar da questão ambiental sem se não olhar para a questão social. A gente precisa. Então, se hoje, quando a gente olha no contexto, territorial e global, não são todos os países da comunidade internacional que ainda têm o que preservar. Nós temos. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Quais são os países que vão nos apoiar? Como que a gente vai desenvolver, e como a gente vai acolher essas comunidades que vivem na Amazônia, né? Então, eu vejo que é muito importante a gente ter esse olhar e a COP30 ela cumpriu nesse quesito que de ter esse olhar mais cauteloso e cuidadoso com a comunidade da Amazônia, as comunidades, né. Mas essa conversa fala rende, né, Kelly? Muito legal a gente poder conversar sobre esse tema, assim, ele meio que tira a gente também da zona de conforto, põe a gente na realidade, porque às vezes, porque você é de classe média ou você é milionário e tal, você acha que não vai chegar até você. Vai demorar mais do que para os pobres, mas vai chegar essas consequências. Será que água potável vamos ter no mundo, no planeta para todos, né? Como é que tá a questão do cuidado com a terra, né, também, os resíduos sólidos, como é que a gente está tratando, gente? Como é que a gente está protegendo, né, a terra para que possamos plantar, para que possamos fazer construções sustentáveis, né, então é uma série de aspectos que já não é mais apenas a floresta, né, não é mais apenas a floresta. Há 30, 40 anos atrás a preocupação ficou muito focada na floresta, mas a gente viu que não é só, né. Então, assim, com certeza as populações mais vulneráveis, o sul global, né, a gente precisa ter financiamento sim, para que a gente não desmate, mas que a gente também dê qualidade de vida para as pessoas que moram na floresta e nas cidades, né. Os ribeirinhos, né, as pessoas que estão, morando em situações, de vulnerabilidade, né, beira de rio, né, como a gente tem muito nas cidades da Amazônia, né, cidades inteiras são feitas em torno do rio, né, que é onde está a água, a vida, né. Questão das cidades sustentáveis, né. Mas gente, abordando um aspecto que eu também achei importante dos cientistas colocarem na COP, eles falam do ponto de não retorno, né. O que que é esse ponto de não retorno? A gente vai atingir ou a gente já atingiu esse ponto de não retorno que os cientistas têm, falado, né, nas entrevistas e na COP. Então, esse ponto de não retorno, a gente atingiu a temperatura de 1,5 graus Celsius, né? Nós só atingimos essa marca que foi determinada ali, que era lá em Paris, ainda era um ponto onde, se nós ultrapassássemos esse ponto de não retorno, nós teríamos uma série de desequilíbrios climáticos, como é aquilo que a gente está vivendo. Mas para a gente ter esse ponto de não retorno, significa que a gente tem que manter essa elevação da temperatura média global em 1,5 durante um período de monitoramento de pelo menos 10 anos. Então, a gente precisa ter essa média, né, durante esse 1,5, 1,5, 1,5, sendo mantida durante um determinado período. O que que a gente já está vendo, né? Que esse 1,5, e aí é o alerta dos cientistas, é que esse 1,5 ele está elevando e está se mantendo essa elevação, né, durante os anos. Então, esse ponto de não retorno é o alerta da comunidade internacional com relação ao monitoramento desses dados e as consequências do que a gente vai viver, que na verdade já está vivendo, com relação à manutenção dessa elevação em 1,5 graus Celsius. É basicamente isso. Kelly, você ouviu falar também do ponto de não retorno? Sim, quando a gente fala sobre crises e as mudanças climáticas, esse é o ponto mais crítico. É é muito interessante quando a gente fala sobre o não retorno,
é aquela história de que os cientistas falam e não estão falando desde agora. Isso é uma Quando a gente faz esse estudo, a gente verifica que esse alerta está sendo apresentado há muito tempo. Só que a comunidade como um todo tem que agir. E assim, a omissão de alguns e a falta de atitude de outros tem prejudicado o planeta. Não é só o Brasil ou um ou outro país, todos. Porque a gente vive num planeta que, embora eu tenha limites territoriais, nós temos um planeta só. Tudo se comunica. Existe uma conexão. Então, quando eu estou prejudicando um ecossistema, eu vou prejudicar os demais. Essa conexão que existe no planeta Terra e que a gente nega, né. Eh, quando a gente fala assim: "Ah, não vamos sofrer", é ilusão, porque nós vamos sofrer. E a água é um dos principais problemas que a gente vai ter futuramente, é a falta de água. "Ah, mas o Brasil ele é rico, tem diversas bacias né, então, hídricas, então, assim, é rico", mas assim, qual é a água que eu tenho, que ela é adequada ao consumo? A gente tem que ter esse olhar. A gente tem que ter olhar para saber que essa mudança climática ela já se anunciou, nós já estamos vivendo. E agora o que que a gente pode fazer para reduzir, para que isso não aconteça com mais rapidez? Porque as medidas que foram realizadas até agora, elas ainda não estão fazendo o efeito que a gente esperava, porque os cientistas esperavam e anunciavam. E tem um filme que, assim, fala muito sobre isso. Os cientistas anunciam e a comunidade, a sociedade não acredita. Só que hoje a gente vivencia isso, a gente está sofrendo e a tendência é piorar. E é bem isso como a Daniele colocou, vai chegar um momento que a gente não tem mais o que fazer, porque por mais que eu execute, eu não vou conseguir voltar. Por isso o não retorno. A Eh, gente perdeu, já por isso que não adianta só mais palavra, eu tenho que agir, né. é, verdade. E aí tem outro termo muito falado também, um plano concreto, né, que os cientistas abordaram, que eles chamaram de mapa do caminho. Não é? Mapa do caminho, né, com metas e prazos, né. O que que vocês podem explicar para a gente sobre esse mapa do caminho, que foi principalmente em relação à questão dos combustíveis fósseis, né, a transição energética para que a gente diminua a utilização de combustíveis fósseis. A gente tem uma expectativa enorme, a ministra, eu acho que, né, o embaixador André Corrêa do lado também estava aí numa expectativa enorme de que efetivamente a gente pudesse, incluir isso no documento final. A gente teve, eu acho que cerca de 80 e poucos países, né, que se comprometeram a traçar essas metas e as diretrizes, né, para esse caminho de uma transição energética. Quando a gente está falando de mudanças climáticas, nós estamos falando principalmente da diminuição de emissão de gases de efeito estufa, né, não é só dióxido de carbono, mas também é metano, né, gases de efeito estufa aí, equivalentes. Então, o que que os países vão fazer para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa? Qual é a sua contribuição nacionalmente determinada para que isso efetivamente aconteça? O mapa do caminho é a transição energética. Então, a expectativa, eu também botava muita expectativa nisso no final, né, a gente é, eu acredito que isso pode ser sim uma forma da gente, conciliar interesses, e isso é muito difícil, mas a gente está falando de multilateralismo e de governança climática. Qual é o interesse de um país em mudar a sua transição, em mudar a forma de uso de sua base energética, né, para uma base mais limpa? O que que ele ganha com isso? É um jogo econômico, muito pesado. E é muito habilidoso, né, são muito habilidoso quem trabalha com esses argumentos, né, muitos especialistas e autoridades políticas, né, para poder embaixadores, para poder buscar um ponto comum, conciliar. Esse é um desafio enorme, né, mas maioria
que não, quer dizer, dos que não assinaram, com certeza são os países mais poluentes, são os países que têm essa matriz ainda muito forte nos seus Voltadas né, mas essa questão da autopreservação é muito forte, né, dos que participaram da COP e aderiram, né, à possibilidade de traçar esse caminho em comum, esse caminho, né, eh, a gente tem até o próximo ano para entregar aí um subsídio para próximas discussões, aí é sempre uma nova discussão, mas uma coisa mais algo mais concreto, capaz de subsidiar aí esse processo de transição energética. E Kelly, a ministra Marina também foi muito importante nesse processo aí, nessa discussão, né? Além dos cientistas, né? Como é que você avalia a participação e a contribuição da nossa ministra do Ambiente para essa discussão? É muito importante a gente trazer para a discussão ambiental pessoas que conhecem a realidade, eh, ambiental, né. Não é só a teoria, mas que sabem, conhecem a prática. A ministra Marina Silva, ela tem uma experiência muito, nessa área, e ela fala com muita propriedade. Então, nós termos uma ministra que tem conhecimento teórico, mas também prático, é muito importante. Ela traz esse respeito, né, inclusive quando ela fala, ela tem esse crédito, né, essa credibilidade, esse respeito perante a comunidade internacional, perante a própria Organização das Nações Unidas. E isso é muito bom, porque quando a gente, olha, muitos interesses políticos, empresariais, governamentais, a gente às vezes esquece e acaba negando. Negando a crise climática, negando a importância da sustentabilidade, negando a importância da governança ambiental. Por isso que eu digo, não tem como você executar se você nega. Não tem como a gente fazer a mudança se a gente nega. Então, quando a ministra Marina Silva, ela vem e fala com propriedade, com conhecimento, e ela acredita, ela convence. E a gente precisa convencer não só a sociedade, mas especialmente os governantes, os gestores, para dizer que eles que estão ali com um poder de decisão nas mãos, eles podem fazer diferença e que a gente não tem muito tempo. Então, eu vejo essencial nós termos uma ministra com o conhecimento e o know-how da ministra Marina Silva para representar a gente e para ter essa voz perante a Organização das Nações Unidas, mas também perante a todas as instituições e países que vieram, e que estão, né, de uma certa forma, atuando, na ONU e também na própria COP. Ela, para mim, foi essencial. Ela deu o recado, né. Ela foi ovacionada ao final, né, da COP. Minutos já. Foi, assim, emocionante, né, assim, eu acho que, poucas autoridades políticas no mundo têm, né, o respeito e a autoridade, que a Marina Silva tem, né. O Brasil, né, a gente tem momentos de retrocesso, e tal, mas a gente tem uma comunidade também muito forte em defesa do meio ambiente, assim, são personalidades muito significativas e que quando falam, né, as coisas não ficam do mesmo jeito. Né, volta um monte de gente para pensar assim e outros sim, ficaram bastante incomodados, né. Mas assim, acho que o governo brasileiro hoje, né, tem dado passos significativos para a gente buscar colocar nos trilhos essa questão ambiental no país, né, a sustentabilidade, né, a inclusão social e tudo mais que a gente conversou aqui, o que não é fácil, né, o que não é fácil. A Marina Silva sofreu no Congresso, né, humilhações terríveis de senadores e deputados, né, mas a gente viu que a persistência dela é muito maior do que qualquer desaforo e qualquer, preconceito que exista, né. O diálogo é o caminho, né, e é isso que ela sempre pregou e busca. Então acho que a gente pode dizer que o governo brasileiro tem dado seus passos para a gente ter, valorizar ainda mais a política ambiental. Ah, não tenho dúvida. E a política se faz o processo de tomada de decisão se faz com dados, com informações, né.
E na área ambiental, o professor fala, o Nobre tem um conjunto de dados, de informações, o INPE, enfim, a gente tem muito subsídio para o processo de tomada de decisão, além da vontade política, né, a gente tem informação, tem conteúdo, tem profissionalismo, né, aí a gente trata do assunto, de forma muito técnica e responsável. Eu acho que isso faz com que a gente também seja respeitado diante da comunidade internacional, daquilo que a gente se propõe a fazer, né, acho que isso faz toda a diferença. Com certeza, né, Kelly? E você como professora também deve sentir muito, né, esse feedback dos alunos incentivar, né, com que eles prestem mais atenção às questões ambientais e no seu dia a dia dentro de casa mesmo, né, como mestre que você. Eu vejo assim que a gente tem que plantar semente. Por isso que eu vejo que a pedagogia ambiental, pedagogia do meio ambiente, a educação, ela transforma. Quando a população ela tem conhecimento de que a forma como ela está agindo, a forma como ela está consumindo, prejudica ela e as futuras gerações, os filhos, os netos, eh, elas mudam. Então a gente tem que usar a tecnologia, as redes sociais, a comunicação para propagar uma educação que construa e não que destrua. E a gente tem que por isso que eu acho muito importante o poder público vir como exemplo. Ele é um grande consumidor, mas como ele está fazendo esse consumo, como é que ele está gerenciando isso, como é que ele atua na sociedade, qual o papel social desse poder público, qual o papel social do poder judiciário. Ele tem, por ser ter credibilidade, ele tem uma importância tremenda. Ele pode fazer a transformação de vidas, desde os servidores até da sociedade, ele impacta a sociedade no consumo, é como a Daniele colocou, a mudança no consumo, por exemplo, na aquisição de um copo, fez a mudança. A empresa mudou. Ela buscou outras medidas. A sociedade, o comércio, ele vai se adequar. Agora, como é que a gente está induzindo? Como é que a gente está educando? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente muda. Eh, Elisângela, uma coisa que tem me chamado muita atenção, por exemplo, quando eu falo sobre o uso de agrotóxicos, quando eu tenho consciência de que determinados alimentos eles vão trazer a possibilidade de eu contrair diversas outras doenças, se eu tenho essa orientação, eu vou pensar 2 vezes, é uma escolha minha enquanto consumidor, né. Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande e nós indivíduos, nós fazemos a mudança na sociedade através do nosso consumo. E hoje, a gente tem que ter muito cuidado com o consumo. O consumismo está absurdo e é muito aquela ideia do Bauman, né. É aquela sociedade líquida, É. a gente está perdendo valor, a gente está valorizando muito mais quem tem do que o ser, né, e nós temos que olhar para esses filósofos, esses pensadores, Eric Fromm, para ver o quanto a gente está errando. Se a gente errou tanto, agora tem um momento a gente dar um basta e não, vamos mudar, né. Por isso que eu falo muito das comunidades originárias dos povos indígenas, porque eles têm eh muito a nos ensinar. O Ailton Krenak, ele traz muita coisa pra gente, né, ele traz uma nova visão. E a gente tem que ouvir, porque até um tempo a gente nem ouvia, a gente tem que ouvir, a gente tem que aprender, acessar essa sabedoria ancestral. E chegou o momento da gente abaixar a cabeça e dizer: "Gente, tá errando, a gente tem que mudar". É, gente, muito bonito, né, assim, A gente vê que por trás de tudo também tem o processo educacional, né. aham. Tem o processo educacional, tem o sistema precisa ajudar também, né. E ninguém muda nada sozinho, começa pim, começa por você, para a gente fazer essa roda girar, né. Então, quer dizer, nós queremos sim ter um ambiente de qualidade, nós queremos sim, né, poder, comprar as coisas que a gente gosta, mas a gente não deve se colocar na mão, né, de qualquer um e fazer e ser instrumento deles, né. Acho que a gente precisa realmente ter consciência desse novo termo, que é o consumo consciente, né. Se eu não preciso disso, por que que eu vou comprar, né.
Isso vai ser mais uma coisa na minha sala? Mais uma coisa na minha cozinha? Vou usar para quê? Então, desses detalhes até a observar a compra de terrenos, a compra de locais para a gente morar, tudo isso passa por uma preocupação com o meio ambiente. Eu não vou comprar na beira do rio, dentro do rio, não vou. Né? A gente sabe que não vai dar certo. A gente vai sofrer, né? Então, gente, fechando, temos que fechar. Ela está acabando. Querendo conversar mais, mas não vai dar. Eu queria que vocês, assim, falassem essa mensagem, né, de toda essa vivência que vocês têm. Qual a mensagem que vocês podem dizer para nós, para todos nós que ainda estamos dando passos nessa compreensão, né, ambiental, nesse espaço tão diverso que ainda é? Qual é a mensagem que vocês podem dar? E já antecipo aqui um agradecimento. Para mim foi um prazer, uma honra, assim, recebê-las aqui no Elicast. Olha só, eu acho que bom, esse é um espaço de diálogo. Olha ali, né, Kelly, a gente não quer ir, isso é um movimento de transformação. Então, a gente precisa ser protagonista desse processo de mudança. E a gente é protagonista, como a Kelly muito bem mencionou, excelente professora, colega de profissão, de que vou lembrar de Paulo Freire, viu? A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E se a gente pode fazer as escolhas, que a gente possa pensar não só nas questões ambientais, mas também nas relações sociais, num processo de inclusão, de equidade, de acessibilidade, que a gente possa transformar as instituições nas quais nós estamos trabalhando. E se eu sou protagonista dentro da instituição que eu trabalho, que a gente também possa cooperar por meio do exemplo com outras instituições a dar sempre um primeiro passo nesse processo de mudança, não só do poder público, mas entrega de valor para a sociedade, porque já que a gente está trabalhando, a gente também tem um compromisso institucional que recai aí sobre a sociedade como um todo. Então, eu que te agradeço o convite de estar aqui. Privilégio enorme. Kelly, tô com saudade de você, hein? Vamos fazer ao vivo agora aquilo, né? Ter o nosso taça pra gente começar juntos aqui. Vai, foi ele quer discurso. Bom, então você quer essa mensagem. Eu fico muito feliz por estar aqui. E ter a Dani também, porque a Daniela eu sou fã, assim, é uma pessoa muito querida. E a Daniela é um exemplo de profissional que ela acredita no que ela faz. Ela muda pessoas, ela planta semente, né. Então, na educação, eu acho que a gente muda através da educação, sim. Eu acho que a gente precisa estar mais atento ao meio ambiente, às coisas que está mais no presente e observar. Rachel Carson, ela tem ela foi na observação que ela começou a perceber que estava mudando, o meio ambiente estava mudando e ela poderia fazer alguma coisa. E ela foi inovadora, ela foi protagonista, como a Daniele colocou. E a gente pode ser protagonista, a gente pode fazer a mudança. Em casa, sendo professora, como profissional, eh, no ambiente de trabalho, a gente pode tocar a vida de pessoas e trazer essa consciência. Se nós acessamos, a gente tem o dever de propagar isso. Elisângela, parabéns. É muito importante o seu trabalho. É muito importante a gente trazer informações eh, verdadeiras, que trazem sentido, que têm propósito. As pessoas precisam ter propósito, as pessoas precisam estar bem para poder fazer diferença com o mundo, no mundo, né. Então, eu agradeço o convite, fico muito feliz e sempre que vocês lembrarem, eu estarei aqui. E eu vou em Brasília só pra gente fazer presencial. Segunda-feira não vai ser silenciosa, nossa, ter com tudo aquilo que a gente se te propõe. A gente vai se organizar para fazer o ao vivo, né, Dani? Ao vivo aqui para Kelly. Muito obrigada, Kelly, pela sua participação. Desculpa aí pela demora e os problemas técnicos que a gente teve, mas conseguimos, nós persistimos e conseguimos. E Dani, foi uma honra tê-la aqui. Foi uma alegria imensa também, assim, somos toda sua admiradora, né? Você é um exemplo de persistência e de mulher que crê, né?
crer que esse é o caminho para a gente viver melhor nesse planeta, para a gente respirar melhor nesse planeta. Então, muito obrigada, eu fico super feliz e espero que a gente possa se encontrar em outro, né, Nupri? Gente, vamos falar aqui com você. Eu queria que você, que gostou do programa, que assistiu até o final aí, que possa fazer aí, dar o joinha para que a gente possa aumentar o número de inscritos, né, de pessoas inscritas também. Já aproveita e se inscreva. A gente fica muito feliz. Esse trabalho é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, para que a informação de qualidade, de pessoas de referência, né, ela possa chegar a você, a mais pessoas, e a gente assim tirar o que está cheio de coisa na internet, mentiras, né, de fake news. A gente quer trabalhar com a verdade, com a ciência, com as pessoas que estão disponíveis a fazer esse processo, né, de levar informação às pessoas, informações precisas, corretas, né, com embasamento científico. É essa a nossa missão aqui no Elicast. E eu quero falar para vocês que a gente tem agora um parceiro no Elicast, que é a The Advisor, é uma empresa que faz consultoria na área de telecomunicações e novas tecnologias, né, e que também tem contribuído com essa temática, né, de desenvolvimento sustentável, né. A gente tem trabalhado, buscado, né, fazer, participar, né, de várias consultas públicas, levando essa mensagem também, né, de sustentabilidade, principalmente agora com data centers, né, que estão aí, a gente precisa valorizar. Então, a The Advisor é a nossa, assim, parceira no Elicast, tá bom? Espero que você visite o site da The Advisor, coloca a The Advisor lá no grupo, tu vai achar. E aí você vai conhecer um pouco mais desse trabalho que está sendo disponibilizado, tá bom? Gente, no mais, muito obrigada, tudo de bom, fiquem bem, né? Que a gente possa se encontrar no próximo Elicast. Tchau.